Isabel Gonçalves, aos 24 anos, não imaginava que estaria se divorciando. Casada aos 19, de maneira quase forçada por sua família, ela acreditava que aquela seria sua vida para sempre. A infância e a juventude foram marcadas por promessas familiares, acordos e expectativas que a mantiveram dentro de um casamento que nunca foi baseado no amor. Contudo, depois de anos de desilusão e, o pior de tudo, de traições constantes por parte de seu marido, Isabel decide que já não vale a pena seguir em um relacionamento que a sufoca. A dor é imensa, mas a decisão é tomada. É a hora de recomeçar. Sozinha em São Paulo, ela se vê em uma encruzilhada. Como seguir em frente? Foi quando, de forma inesperada, ela teve um encontro com o meio-irmão, Mateus, com quem não falava há anos. Ele a recebe com os braços abertos e, ao saber do que ela está passando, propõe uma solução radical: mudar-se para o Rio de Janeiro e aceitar que o melhor amigo dele, Ricardo, se encarregue de sua separação. Ricardo é um advogado respeitado, um homem de 37 anos, que lidera um dos mais renomados escritórios da cidade. A princípio, Isabel hesita, mas a ideia de recomeçar em um novo lugar, longe de sua vida anterior, parece ser exatamente o que ela precisa. Ela aceita, e é aí que começa uma nova fase em sua vida. Ricardo, por outro lado, sempre foi o tipo de homem centrado e distante dos relacionamentos amorosos. Focado exclusivamente em sua carreira, ele nunca teve tempo para envolvimentos afetivos. O que ele não esperava, no entanto, era ser atraído pela irmã de seu melhor amigo. Isabel não é apenas sua cliente, mas agora também sua vizinha, e a tensão entre eles é imediata. A química que se desenvolve, no entanto, coloca Ricardo em um dilema ético. Ele é advogado de Isabel, e por isso seu envolvimento romântico é totalmente proibido. Ambos se veem arrastados por uma atração irresistível, mas a ética profissional e as consequências de uma relação proibida fazem com que eles lutem contra os próprios sentimentos. À medida que os encontros entre eles se tornam mais intensos, as barreiras entre o desejo e a razão começam a desaparecer. O que eles precisam descobrir, no entanto, é até onde são capazes de ir para defender um amor que parece impossível. O divórcio inesperado. Isabel olhava fixamente para o relógio. Aquele dia parecia eterno. Sentada na cama do pequeno apartamento em São Paulo, ela não conseguia compreender como a vida a havia levado até ali. Aos 24 anos, seu casamento, que havia começado aos 19, parecia uma eternidade atrás. Tudo o que ela acreditava ser amor havia se perdido ao longo dos anos, substituído por mentiras, traições e um vazio que, por muito tempo, ela tentou ignorar. Mas não dava mais para continuar vivendo assim. Ela pegou o celular. Seus dedos hesitaram antes de discar o número de Mateus, seu meio-irmão. Os dois não se falavam há anos, mas eles sempre foram uma presença importante em sua vida, até que, por questões familiares, perderam o contato. O som da linha chamando a atenção dela a fez sentir uma mistura de nostalgia e medo. Quando Mateus atendeu, a voz dele foi como um consolo para seu coração angustiado. Ia, quanto tempo? Como você está? A saudade de sua voz parecia fazer o tempo voltar. Isabel engoliu a saudade e a dor que ela sentia ao falar com ele. Mateus, eu não sei mais o que fazer. Estou me separando, e eu não aguento mais essa vida. Do outro lado da linha, o silêncio foi profundo. Ela sabia que não era o que ele esperava ouvir, mas também sabia que precisava falar. A decisão estava tomada. Eu não sei nem por onde começar. Tudo parece tão sem sentido, tão perdido. Mateus, com sua calma característica, respondeu: Irmã, eu entendo, e você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa. Eu tenho uma ideia. Que tal você vir para o Rio de Janeiro? Aqui vai ser diferente, você vai poder recomeçar. Isabel hesitou. O Rio? Mas o que ela faria lá? Ao mesmo tempo, a ideia de recomeçar, longe da pressão de São Paulo, parecia tentadora. E a ideia de estar mais próxima de Mateus a acalmava. Eu sei que as coisas não estão fáceis para você, e eu posso ajudar. E tem mais. O Ricardo, meu melhor amigo, é advogado. Ele é especializado em divórcios e poderia te ajudar com esse processo. Ele é ótimo, e eu confio nele de olhos fechados, disse Mateus, fazendo a oferta parecer ainda mais atraente. Ricardo.
Isabel não sabia o que pensar. A princípio, ela hesitou, mas a necessidade de uma mudança de cenário e a promessa de ter um apoio familiar fizeram a oferta de Mateus parecer a única solução viável. Você tem certeza disso, Mateus? Eu não quero ser um peso para ninguém, e nem sei como isso vai funcionar. Mateus riu. Claro que sim. Venha logo. Você vai ver como tudo vai melhorar. A decisão estava tomada. Isabel sabia que recomeçar no Rio poderia ser a chave para sua recuperação emocional. Ela aceitou o convite, e em breve faria as malas, deixando para trás um capítulo doloroso de sua vida. Mas ela ainda não sabia que, ao chegar ao Rio, sua vida tomaria um rumo completamente inesperado, e que Ricardo, o advogado de seu divórcio, seria mais do que apenas uma figura profissional em sua história. Assim, Isabel inicia sua jornada de recomeço, sem saber que o que a aguardava era um desafio muito maior do que ela imaginava. Novos começos e velhas conexões. A viagem de Isabel para o Rio de Janeiro foi marcada por uma mistura de emoções contraditórias. A ansiedade pela mudança era palpável, mas ela também sentia uma pontada de medo. Sair de São Paulo, uma cidade que havia sido sua casa por tantos anos, significava deixar para trás não só um relacionamento falido, mas também os fantasmas de um passado que ela agora queria esquecer. O Rio, com sua energia vibrante e seus cenários deslumbrantes, representava uma chance de reinvenção, mas também o desconhecido. Ao desembarcar no aeroporto, o calor e a vibração carioca a envolviam. O Rio de Janeiro era tudo o que ela imaginava. Alegre, movimentado e, de certa forma, acolhedor. Mateus a aguardava na saída, com um sorriso largo e braços abertos, como se ela nunca tivesse saído de sua vida. A presença dele era um alicerce, algo que Isabel não sabia o quanto precisava até aquele momento. Irmã, quanto tempo! Eu sabia que você ia gostar daqui. Vamos logo, o apartamento é pertinho, disse ele, pegando as malas de Isabel com uma facilidade impressionante. Ele sempre foi protetor, mas também sabia como dar espaço quando necessário. Enquanto Mateus a conduzia pelas ruas movimentadas da cidade, Isabel observava cada detalhe, como se tentasse gravar na memória tudo o que era novo. Ela sabia que aquele seria o começo de algo importante. Ela não queria mais viver com o peso de um casamento que não a completava, nem com a dor de um amor que nunca existiu. Queria liberdade, independência, e a chance de recomeçar do zero. O caminho até o apartamento de Mateus foi tranquilo, e logo ela se viu dentro de um pequeno, mas acolhedor, apartamento no centro do Rio. A vista da janela, que dava para o mar, era deslumbrante. Isabel sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que estava em um lugar que poderia chamar de seu. Este é o lugar, Isa, disse Mateus, tirando a jaqueta e se jogando no sofá. Sinta-se à vontade. Aqui você vai encontrar paz, e vou te ajudar no que for preciso. Agora, só me diz o que você quer fazer. Vamos sair para dar uma volta, ou quer descansar? Isabel sorriu levemente. O conforto que sentia na presença de Mateus era inegável. Ela não queria parecer fraca, mas havia algo em seu coração que ainda não estava totalmente curado. Ela precisava se reencontrar, e sabia que isso não seria fácil. Eu acho que vou descansar um pouco, Mateus. Tem sido uma viagem longa, e eu preciso de um tempo para pensar. Sem problemas, irmã. Fique à vontade. Vou te apresentar ao Ricardo amanhã. Ele já sabe que você está aqui, e ele é quem vai cuidar de tudo com relação ao seu divórcio. O nome de Ricardo ecoou na mente de Isabel, mas ela não sabia o que esperar dele. Mateus sempre falava sobre Ricardo com muita admiração, como se ele fosse quase intocável, um homem de moral inabalável e profissionalismo absoluto. A ideia de ter um advogado de tão alto calibre cuidando de seu caso a fazia se sentir, ao mesmo tempo, aliviada e um pouco intimidada. Enquanto Mateus saía para alguns compromissos pessoais, Isabel ficou sozinha no apartamento, olhando pela janela e refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Ela sabia que, para realmente recomeçar, precisava se livrar das correntes que a prendiam. Mas também estava consciente de que seu encontro com Ricardo não seria apenas profissional. Havia algo no ar, uma tensão que ela ainda não conseguia explicar. O que seria isso? Na manhã seguinte, Mateus a acordou cedo para ir ao encontro de Ricardo. Vamos, Isa.
Ele já está esperando. Vai ser ótimo, vai te ajudar a colocar tudo no lugar. Ao chegarem ao escritório de Ricardo, o ambiente já impressionava. O escritório de advocacia era luxuoso, com grandes janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Isabel entrou com o coração batendo mais forte do que gostaria de admitir. Mateus a levou até a sala de reuniões, onde Ricardo estava esperando. Ele se levantou assim que os viu, com um sorriso simpático. Mateus, quanto tempo! E essa deve ser a nossa convidada, Isabel, não é? Ele apertou a mão de Isabel, e ela percebeu imediatamente a confiança que ele exalava. Seu olhar atento e sua postura profissional eram inconfundíveis. Isso mesmo, Ricardo. Isabel, este é o Ricardo. Ele vai te ajudar com o divórcio, disse Mateus, e a maneira como ele falava mostrava o quanto tinha confiança no amigo. Ricardo a conduziu até a mesa, onde começaram a discutir os detalhes do processo. Apesar da situação ser formal, Isabel não pôde deixar de notar o quanto ele era atento aos detalhes, prestativo e, de certa forma, acolhedor. Algo nela se mexeu ao perceber a maneira como ele a olhava, como se estivesse tentando entender mais do que apenas os detalhes de seu casamento fracassado. Havia algo mais em seu olhar, uma curiosidade velada que despertava uma sensação de desconforto e fascínio. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que você tenha a melhor saída possível, Isabel, disse Ricardo, interrompendo seus pensamentos. Você pode confiar em mim. Isabel apenas assentiu. Embora estivesse agradecida pela ajuda, algo no fundo de sua mente começava a questionar o que aquele homem representava para ela, e se ela estava realmente preparada para o que estava por vir. Ela sabia que seu coração ainda estava em pedaços, mas algo em Ricardo a fazia sentir um calor inesperado, uma tensão crescente que ela preferiria não ter que enfrentar tão cedo. O que ela não sabia é que, naquele momento, o destino começava a desenhar um novo caminho para ela. Um caminho que poderia, talvez, cruzar o limite entre o profissional e o pessoal de maneira irreversível. O advogado da separação. A rotina de Isabel no Rio de Janeiro, agora, parecia estar tomando forma. Mateus a ajudava a se adaptar à cidade e a encontrar os primeiros passos para reconstruir sua vida. Mas ela sabia que ainda havia muito o que fazer. Seu casamento estava oficialmente chegando ao fim, e o processo de separação seria um marco importante. Porém, o que ela não esperava era que a presença de Ricardo, o advogado que Mateus havia arranjado, fosse tão envolvente e, de certa forma, desconcertante. Ricardo, com sua postura profissional e seu comportamento focado, parecia ser o tipo de homem que não se deixava levar por distrações. Ele era seguro de si, sempre mantinha a compostura e se mostrava implacável no trabalho. Mas, conforme os dias passavam, Isabel começava a perceber que, por trás dessa fachada de profissionalismo, havia algo mais. Ele não era apenas o advogado que estava cuidando de sua separação. Havia uma conexão, uma química que ela não conseguia ignorar. Na manhã seguinte à primeira reunião, Ricardo marcou um novo encontro com Isabel para discutir detalhes do divórcio. Ele havia feito uma pesquisa aprofundada sobre o caso dela, e, ao encontrá-la em seu apartamento, começou a explicar como as coisas funcionariam dali em diante. Isabel, começou ele, com sua voz grave e calma, eu sei que isso não está sendo fácil para você. A separação é um processo doloroso, mas meu objetivo é fazer com que isso aconteça de forma justa e sem mais complicações do que o necessário. Podemos começar a reunir todos os documentos necessários para dar entrada na ação. Isabel assentiu, mas sua mente estava longe. Ela se perguntava, por um instante, o que faria dali em diante. Não era apenas o casamento que estava sendo desfeito, mas também uma parte dela, aquela que acreditava que o amor verdadeiro existia. As traições de seu marido haviam deixado cicatrizes profundas, e agora ela não sabia em quem confiar. Ricardo parecia perceber a angústia dela, e sua expressão se suavizou. Eu entendo quanto isso deve ser difícil, mas posso garantir que faremos tudo de forma rápida e sem mais dor. O processo vai ser o mais simples possível, e você não precisará se preocupar com nada. Ele tinha razão. O apoio de Ricardo, embora ainda profissional, parecia estar começando a afetá-la de uma forma que ela não poderia controlar. A maneira como ele falava, a atenção nos detalhes e até a forma como seus olhos a observavam em momentos de silêncio.
Tudo isso despertava algo que Isabel não queria reconhecer. Ela havia jurado a si mesma que não iria se envolver emocionalmente com ninguém, muito menos com o advogado de seu divórcio. Mas Ricardo parecia estar se infiltrando em sua vida de uma forma que ela não esperava. A reunião foi longa, mas ao final, Isabel sentiu-se mais aliviada. Ela sabia que estava em boas mãos. Ricardo era competente, e o processo parecia ter começado de forma sólida. Contudo, havia algo mais no ar. Ela não sabia se era a proximidade dele, o jeito como ele se importava com ela ou apenas a tensão que se formava entre eles, mas algo estava acontecendo. Após o encontro, Ricardo a acompanhou até a porta, e antes de sair, ele fez um gesto que a pegou de surpresa. Isabel, se precisar de algo, pode me chamar a qualquer momento. Não apenas para questões do divórcio, mas qualquer coisa. Eu sei que não é fácil passar por isso. Isabel olhou, tentando manter a compostura. Mas algo em suas palavras, e na sinceridade em sua voz, a tocou profundamente. Ela não sabia se estava sendo ingênua ou se simplesmente estava sendo arrastada por uma atração que, até então, tentará negar. A verdade era que ela nunca havia se sentido tão vulnerável, e Ricardo, de alguma forma, parecia ser o único a perceber isso. Obrigada, Ricardo, disse ela, com uma leve hesitação. Eu vou lembrar disso. Com um sorriso discreto, Ricardo saiu, deixando Isabel sozinha, refletindo sobre o que acabará de acontecer. Ela ainda não sabia como lidar com a atração crescente que sentia por ele, mas algo dentro dela dizia que a linha entre o profissional e o pessoal estava se tornando cada vez mais tênue. Nos dias seguintes, Isabel se envolveu em outras atividades, tentando manter a mente ocupada. Mateus a incentivava a explorar mais o rio, a se distrair com as paisagens, as praias e os novos amigos. Ela se permitiu algum tempo de lazer, mas, a cada vez que pensava no divórcio, seu pensamento voltava a Ricardo. Era como se ele estivesse em todos os lugares. Nos encontros formais que tinham para discutir o divórcio, ele sempre se mostrava atencioso e confiável. Mas, nos momentos mais íntimos, Isabel notava a intensidade com que ele a observava, o que fazia seu coração bater mais rápido. Ela sabia que ele era o tipo de homem que respeitava as linhas que ele mesmo traçava, mas as barreiras entre eles pareciam cada vez mais difíceis de manter. Ricardo também sentia isso. Por mais que se mantivesse firme em sua posição profissional, ele não podia negar que havia algo entre ele e Isabel. A atração era palpável. Cada encontro, cada conversa, deixava claro que a linha entre o advogado e a cliente estava se tornando tênue. Ele tentava se convencer de que estava apenas sendo um bom profissional, cumprindo sua função. No entanto, havia algo mais, algo que ele sabia que não deveria sentir. E assim, à medida que os dias passavam, os dois se viam cada vez mais envolvidos nesse jogo silencioso de sentimentos, sem saber como ou quando a situação se tornaria incontrolável. Isabel precisava de um advogado, mas, talvez sem querer, ela também estivesse começando a precisar de Ricardo de uma forma que não poderia ser explicada racionalmente. Ela se perguntava, seria ele apenas o advogado da sua separação, ou algo mais estava começando a acontecer entre eles? A linha entre os dois mundos, o profissional e o pessoal, estava se apagando, e Isabel não sabia até onde aquilo poderia levá-la. A única coisa que ela sabia, naquele momento, era que, enquanto o divórcio seguisse seu curso, ela e Ricardo estariam inevitavelmente mais próximos, e isso mudaria tudo. A tentação ao lado do escritório. A semana seguinte parecia se estender mais do que o normal para Isabel. O divórcio estava tomando forma, e ela se sentia cada vez mais envolvida nos processos legais, nas reuniões e nas discussões sobre bens, documentos e o que mais precisaria ser resolvido. Mas havia algo que ela não conseguia controlar: a presença constante de Ricardo em seus pensamentos. O advogado parecia estar por toda parte, e mesmo nas situações mais banais, como uma simples consulta jurídica, Isabel não conseguia evitar o quanto ele se destacava. Era uma manhã de quinta-feira quando ela foi chamada para mais uma reunião no escritório de Ricardo. O caso dela estava começando a tomar novos rumos, e ele queria explicar como as coisas iriam avançar a partir daquele ponto. Isabel, apesar da ansiedade que sentia em relação à separação, estava tentando se concentrar no trabalho e na vida cotidiana. Contudo, sempre que passava por aquele escritório elegante no centro da cidade,
A imagem de Ricardo parecia invadir seus pensamentos de forma irresistível. Ricardo a recebeu como sempre, profissional, calmo, centrado. Porém, naquela manhã, algo em sua postura estava diferente. Talvez fosse a maneira como ele a olhava, com um brilho um pouco mais intenso nos olhos. Ou talvez fosse a proximidade deles enquanto discutiam os documentos e as estratégias para o divórcio. Mas o que antes parecia uma relação puramente profissional agora estava começando a se transformar em algo mais desconfortável para Isabel. Bom dia, Isabel, disse ele, fazendo um gesto para que ela se sentasse na cadeira confortável à sua frente. Temos alguns pontos a discutir. Mas antes, como você está se sentindo com tudo isso? Eu sei que não tem sido fácil. Ela suspirou, tentando não demonstrar a confusão que estava sentindo. Está sendo difícil, respondeu ela, ajustando os óculos e olhando para os papéis à sua frente. É muito mais do que eu imaginava. Eu só quero que acabe logo. Ricardo a observava atentamente, e a maneira como ele se inclinava sobre a mesa fez com que Isabel sentisse uma tensão crescente entre eles. Era como se o espaço entre os dois estivesse desaparecendo, e ela pudesse sentir a vibração da energia não dita entre eles. Mas ela tentou se concentrar nos documentos e na questão do divórcio. Isso era o que realmente importava. Pelo menos, isso era o que ela queria acreditar. Conforme a reunião avançava, Ricardo começou a se mostrar mais detalhista. Ele explicava as estratégias legais com clareza, sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. Mas, ao fazer isso, seus gestos se tornaram mais próximos. Suas mãos se cruzaram na mesa ao lado de Isabel, e o espaço que o separava parecia diminuir ainda mais. Em algum momento, ele encostou a mão na dela por um instante, enquanto explicava algo que ela deveria assinar. O toque foi sutil, mas foi o suficiente para fazer Isabel perder o foco por um segundo. Desculpe, acho que me empolguei, disse ele, retirando a mão rapidamente, como se também tivesse se dado conta do que havia acontecido. Isabel se sentiu um pouco desconcertada, mas tentou manter a compostura. Tudo bem, respondeu, sua voz mais baixa do que o normal. É só que estou um pouco sobrecarregada com tudo isso. Você tem sido muito atencioso, Ricardo. Ele sorriu ligeiramente, um sorriso que parecia ter um toque de cumplicidade. Eu só estou fazendo o meu trabalho, Isabel. Mas fico feliz que você esteja confiando em mim para isso. Se você precisar de algo mais, além da separação, não hesite em me procurar. Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de Isabel enquanto ela saía do escritório. A conversa, o toque involuntário, o sorriso de Ricardo. Tudo parecia se misturar em um emaranhado de sentimentos contraditórios. Ela estava ciente de que precisava se concentrar na resolução de seu divórcio, mas a tentação de se deixar levar pela atração crescente que sentia por Ricardo estava se tornando mais difícil de ignorar. Era como se algo entre eles estivesse se tornando inevitável, uma força que ela não conseguia controlar. Isabel tentou se distrair após a reunião, mas a cidade parecia estar refletindo exatamente o que ela sentia. O Rio de Janeiro, com seu ritmo frenético, as praias, os bares e os cafés, tudo parecia convidá-la a relaxar e aproveitar o momento. Mas, por mais que tentasse escapar da mente de Ricardo, ela não conseguia. Ele estava ali, em cada esquina, em cada lembrança da reunião. Naquela tarde, quando ela estava saindo para caminhar pela orla de Copacabana, o telefone vibrou. Era uma mensagem de Mateus. Isa, o Ricardo sugeriu que fizéssemos uma pausa. Talvez seja bom descansar um pouco. Ele disse que você tem se mostrado muito ansiosa. Isabel sorriu com a preocupação de Mateus, mas, ao mesmo tempo, a mensagem de Ricardo mexeu com ela de uma forma inesperada. Ele se preocupava com o estado emocional dela, o que demonstrava um lado mais humano e atencioso. E, por mais que tentasse evitar esse pensamento, ela não pôde deixar de se questionar. Será que Ricardo estava começando a se envolver demais no caso dela? Ou seria ele apenas profissional? Enquanto caminhava pela praia, as ondas quebrando suavemente à sua frente, Isabel não pôde evitar o pensamento que a assombrava. O que aconteceria se ela cedesse a essa atração? O que aconteceria se ela permitisse que a linha entre a cliente e o advogado fosse cruzada? Ela sabia que, ao fazer isso, as consequências seriam profundas e talvez irreversíveis. Mas a tentação estava ali,
viva e pulsante. O resto do dia passou como uma névoa para Isabel. Quando a noite chegou, ela estava de volta ao apartamento de Mateus, sozinha com seus pensamentos. A dúvida sobre o que fazer a consumia, e o som do telefone, que de repente vibrou novamente, parecia ser um sinal. Era uma mensagem de Ricardo. Isabel, sei que você tem muitas coisas em mente. Se quiser conversar, estarei por perto. Não só como seu advogado, mas como alguém que realmente se importa com você. Ela olhou para a tela do celular, hesitante, o coração acelerando em seu peito. A linha entre o profissional e o pessoal estava se tornando cada vez mais tênue, e Isabel sabia que, se respondesse a essa mensagem, não poderia voltar atrás. O que ela faria? A tentação estava ali, ao lado do escritório, aguardando para ser atendida. Entre a razão e o coração. O sol começava a se pôr sobre a cidade, tingindo os céus de tons dourados e alaranjados, enquanto Isabel caminhava pelo apartamento, segurando o celular entre os dedos. A mensagem de Ricardo ainda brilhava na tela, como uma tentação silenciosa. Se quiser conversar, estarei por perto. Não só como seu advogado, mas como alguém que realmente se importa com você. Ela se jogou no sofá, soltando um suspiro pesado. Sabia que ele estava ultrapassando a linha da relação profissional. Mas, no fundo, também sabia que não era só ele. Isabel sentia que a atração entre eles crescia a cada encontro. Havia algo na forma como ele a olhava, na maneira como sua presença fazia seu coração disparar. Depois de alguns minutos de indecisão, ela digitou uma resposta curta. Podemos conversar? Ricardo não demorou a responder. Venha até meu apartamento. Não quero que você se sinta desconfortável no escritório. Eu prometo que é apenas uma conversa. Isabel mordeu o lábio, ponderando. Era imprudente. Sim. Mas, de alguma forma, ela sabia que precisava dessa conversa para entender o que estava acontecendo entre eles. Pegou as chaves e saiu em direção ao prédio de Ricardo. Quando chegou ao apartamento, Ricardo a recebeu com um sorriso contido. Vestia uma camisa de botões um pouco aberta no colarinho e calças sociais, mantendo o ar profissional, mas com um toque descontraído. Que bom que veio, disse ele, abrindo a porta e gesticulando para que ela entrasse. O apartamento era elegante e organizado, exatamente como ela imaginava que seria. Paredes de tons neutros, uma prateleira cheia de livros e um cheiro amadeirado no ar. Ele serviu uma taça de vinho para ela, mas Isabel recusou educadamente. Não queria nada que nublasse sua capacidade de raciocínio naquela noite. O que queria me dizer? Perguntou, sentando-se no sofá, com as mãos entrelaçadas no colo. Ricardo suspirou e passou a mão pelos cabelos. Isabel, sei que isso pode ser complicado, mas não posso ignorar o que está acontecendo. Eu sinto que há algo entre nós e, por mais que tente manter a relação profissional, é difícil fingir que não existe essa conexão. O coração de Isabel disparou. Era exatamente o que ela temia e, ao mesmo tempo, o que queria ouvir. Ricardo, eu não sei se isso é certo. Estou no meio de um divórcio, você é meu advogado, e ainda tenho Mateus no meio disso tudo. Ele é seu melhor amigo e meu irmão. Ele assentiu. Eu sei. E não quero complicar ainda mais as coisas para você. Mas eu preciso ser honesto sobre o que sinto. Se isso for um problema, prometo que não falarei mais sobre isso. Apenas me diga se quer que eu pare. Isabel ficou em silêncio por um longo momento. A razão gritava que era errado, que eles estavam atravessando uma linha perigosa. Mas seu coração pedia para que ela se entregasse, para que deixasse de lado as barreiras que sempre se impôs. Finalmente, ela respondeu, a voz baixa, mas firme. Eu não sei o que quero, mas sei que não quero que você pare de se importar comigo. Um brilho apareceu nos olhos de Ricardo, e ele sorriu de leve. Então não irei. Mas também não irei pressioná-la. Vamos seguir no seu ritmo. Isabel. O que quer que isso signifique? O silêncio que se seguiu não era incômodo. Pelo contrário, era carregado de possibilidades. Isabel sabia que estava brincando com fogo, mas, pela primeira vez em anos, sentia-se viva novamente. E talvez, apenas talvez, estivesse pronta para finalmente escolher entre a razão e o coração. O impasse da ética profissional. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Isabel.
O relacionamento profissional entre ela e Ricardo tornou-se um jogo de equilíbrio delicado, onde cada encontro carregava uma tensão latente. A razão e o coração ainda travavam uma batalha silenciosa dentro dela, mas agora havia um novo fator a ser considerado: a ética. Sentada na mesa do café onde marcará um encontro com Mateus, Isabel tamborilava os dedos na xícara, tentando encontrar as palavras certas. Seu irmão sempre fora protetor, e ela temia sua reação ao que vinha acontecendo entre ela e Ricardo. Você está estranha, Mateus comentou, inclinando-se sobre a mesa. Algo aconteceu? Ela respirou fundo. Eu e Ricardo. As coisas estão diferentes. Mateus franziu a testa. Diferentes como? Isabel desviou o olhar. Eu sinto que estamos cruzando uma linha. Ele é meu advogado, Mateus. E não é só isso. Ele é seu melhor amigo. O rosto do irmão endureceu. Isabel, você sabe o quão complicado isso pode ser. Ele tem um código de ética a seguir. E você está no meio de um divórcio. Isso pode arruinar a carreira dele. Ela sentiu um aperto no peito. Sabia que Mateus tinha razão. E era exatamente esse o dilema que a atormentava. Ela não queria prejudicar Ricardo, mas também não podia negar o que sentia. Mais tarde naquela noite, Isabel se encontrou com Ricardo no escritório dele. O ambiente carregava uma seriedade incomum, e ambos sabiam que precisavam esclarecer as coisas. Precisamos conversar, ela disse, cruzando os braços. Ele assentiu, respirando fundo. Eu sei. Já pensei sobre isso, Isabel. Nosso envolvimento pode colocar tudo a perder. Não apenas minha carreira, mas também sua reputação. Eu jamais me perdoaria se algo saísse errado. Ela baixou os olhos. Mas e se o que sentimos for verdadeiro? E se estivermos apenas nos punindo por algo que não deveria ser errado? Ricardo se aproximou e segurou suas mãos. Precisamos de tempo. Vamos terminar seu divórcio primeiro. Depois, se ainda sentirmos o mesmo, veremos o que fazer. Era uma decisão sensata, mas doía. Isabel sabia que esperar era o certo, mas também sabia que não seria fácil. Afinal, o coração raramente respeita as regras da razão. As consequências de um amor proibido. O tempo passava, mas a promessa de esperar parecia cada vez mais difícil para Isabel e Ricardo. Cada encontro, cada olhar trocado, cada toque acidental tornava-se uma batalha interna para ambos. O que antes era uma linha clara entre o profissional e o pessoal agora se tornava um borrão perigoso. As coisas tomaram um rumo inesperado quando uma notícia bombástica chegou aos ouvidos de Isabel. Seu ex-marido, Carlos, havia descoberto sobre sua proximidade com Ricardo e estava disposto a usar isso contra ela no processo de divórcio. Ele alegava que havia um conflito de interesses e que poderia exigir a anulação do acordo que estavam prestes a firmar. Isso é um golpe sujo, Isabel desabafou no escritório de Ricardo, passando as mãos pelo cabelo em frustração. Ricardo fechou os olhos por um instante, visivelmente tenso. Eu já esperava algo assim. Carlos nunca aceitaria perder sem lutar. Mas eu não vou deixar isso acontecer. E se ele conseguir? E se tudo o que lutamos para conquistar for destruído? Ela sentia um aperto no peito ao imaginar voltar à estaca zero. Ricardo se aproximou e segurou suas mãos. Confie em mim, Isabel. Eu não deixarei que ele manipule a justiça. Vou garantir que tudo ocorra de forma correta e dentro da lei. Mas o medo de Isabel não se dissipava. Naquela mesma noite, ela recebeu uma mensagem anônima com uma foto dela e de Ricardo juntos, em um momento de cumplicidade. Seu coração disparou ao ler as palavras que acompanhavam a imagem. Isso pode destruir você. Ao contar para Ricardo, ele imediatamente colocou sua equipe para investigar. Não vamos nos intimidar, Isabel. Já fomos longe demais para desistir agora. Entretanto, as ameaças começaram a aumentar. Jornais locais começaram a especular sobre um possível romance entre cliente e advogado. Isabel passou a sentir olhares julgadores por onde passava, e Ricardo começou a enfrentar questionamentos sobre sua conduta profissional. A tensão crescia, mas a paixão entre eles também. O desejo reprimido explodia em cada encontro furtivo, em cada momento em que estavam sozinhos. Eles sabiam que o risco era alto, mas o amor que sentiam um pelo outro fazia com que valesse a pena.
Porém, uma decisão precisava ser tomada. Ou eles enfrentavam juntos todas as consequências desse amor proibido, ou se afastavam antes que tudo desmoronasse de vez. A decisão final. Os dias que se seguiram foram uma verdadeira montanha-russa para Isabel e Ricardo. A pressão da mídia, as ameaças veladas e os olhares julgadores fizeram com que ambos se questionassem se estavam prontos para pagar o preço desse amor. Mas o mais difícil era enfrentar a própria incerteza sobre o futuro. O tribunal estava lotado no dia da audiência final do divórcio. Carlos, arrogante e seguro de si, tinha certeza de que conseguiria reverter a situação. Mas Ricardo não era um advogado qualquer. Ele apresentou provas irrefutáveis das traições e do comportamento abusivo de Carlos, deixando o juiz sem outra opção a não ser decidir a favor de Isabel. Quando a sentença foi lida, um peso enorme saiu dos ombros dela. Estava livre. Pela primeira vez em anos, podia respirar sem o fantasma do seu casamento infeliz a assombrando. Mas a liberdade veio acompanhada de uma nova dúvida. E agora, o que faria em relação a Ricardo? Naquela noite, Isabel encontrou Ricardo no terraço do prédio onde ele morava. A cidade brilhava abaixo deles, refletindo a imensidão de possibilidades que se abriam. Ele a observava com intensidade, esperando que ela falasse primeiro. Não podemos fingir que tudo isso não teve consequências, ela disse, cruzando os braços. Mas também não podemos fingir que não sentimos algo real. Ricardo se aproximou, pegando suas mãos com delicadeza. Eu estaria disposto a enfrentar tudo de novo se significasse ficar com você. Mas a decisão precisa ser sua. O que você quer, Isabel? Ela respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se dona de seu destino. Podia escolher o caminho mais seguro e afastar-se de Ricardo, preservando sua imagem e evitando mais complicações. Ou podia escolher o que fazia seu coração acelerar, mesmo que isso viesse acompanhado de desafios. Ela sorriu. Eu escolho você. Ricardo não esperou mais. A puxou para um beijo intenso, selando não apenas uma decisão, mas um novo começo. Eles sabiam que o futuro ainda traria obstáculos, mas estavam prontos para enfrentá-los juntos. E assim, sob as luzes da cidade, um amor proibido tornava-se, enfim, uma escolha definitiva.